Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à 7ª semana do nosso curso de Introdução à Otimização Combinatória Aplicada. Nessa semana, o tema será aleatoriedade. E começando já com uma piadinha ruim, não é sobre um monte de temas de generalidades e variedades por aí. O tema é especificamente sobre como usar escolhas aleatórias para melhorar os nossos algoritmos. Para vocês terem ideia da relevância desse tema, eu quero destacar que abordagens mais sofisticadas que a gente não aprofundou, que a gente não vai ter tempo de aprofundar nesse curso, por conta dele ser um curso de introdução, como algoritmos de aproximação e meta-heurísticas, que a gente citou, meta-heurísticas, das quais eu cheguei a falar um pouco para vocês no último vídeo da semana sobre heurísticas de busca local, foi o último vídeo da 3ª semana do curso. Tanto os algoritmos de aproximação quanto as meta-heurísticas costumam utilizar aleatoriedade para obter melhores soluções para os seus algoritmos. Inclusive, é um exercício interessante se vocês voltarem para aquele vídeo, como eu disse, o último vídeo da 3ª semana, em que eu passo por cima de várias ideias de meta-heurísticas, lá de meta-heurísticas de busca em particular, olhem com um olhar crítico se perguntando onde estão as escolhas aleatórias aqui. Vocês vão perceber que todos aqueles métodos, em pelo menos algum momento, lançam mão de escolhas aleatórias para obter melhores resultados do que a mera busca local, que é com quem a gente estava comparando, que era o método que a gente estava generalizando e melhorando naquele vídeo. Feita essa introdução, e feita essa defesa do uso de aleatoriedade, de escolhas aleatórias para melhorar algoritmos, nessa semana a gente vai focar no uso delas para melhorar heurísticas. A gente falou bastante de heurísticas na 2ª e 3ª semanas do curso, em particular de algoritmos gulosos aqui, como heurísticas construtivas e de heurísticas de busca local. Os algoritmos gulosos foram tratados na 2ª semana do curso, as heurísticas de busca local na 3ª semana. Nós vamos revisitar várias dessas heurísticas que a gente viu nessas semanas anteriores para olhar como a introdução de escolhas aleatórias pode melhorar esses algoritmos. Tá? É essa a proposta dessa semana. E para começar a dar uma ideia para vocês de como que a gente vai trilhar esse caminho, a ideia básica é trocar decisões arbitrárias por escolhas aleatórias. Então aqui eu já vou fazer uma pausa para chamar atenção para essa diferença. O que é uma decisão arbitrária, o que é uma escolha ou decisão aleatória. Já deixar claro que a diferença não está no termo decisão ou escolha. Tá? É realmente a diferença entre a palavra arbitrária e aleatória, que no nosso cotidiano muitas vezes a gente usa como sinônimos. Não são. Algo que é arbitrário é uma decisão, por vezes sem critério, mas é uma decisão que a gente toma de modo determinístico. A gente escolhe, se eu estou em dúvida, eu sempre vou escolher o primeiro, por exemplo. Isso é uma decisão arbitrária. Uma escolha aleatória, na falta de uma definição mais formal, ela vai lançar mão de uma função que me devolve um valor sobre o qual eu não tenho controle. Então, nessa brincadeira de, olha, se eu estou em dúvida, eu sempre escolho o primeiro, uma escolha aleatória, se eu estou em dúvida, eu jogo um dado e vou escolher o número que ela me devolver. Então, essa é a diferença entre a escolha arbitrária, em que existe uma decisão, ainda que sem um bom motivo, sem um bom critério, por fazer algo em detrimento de uma outra opção, e a escolha aleatória, que simplesmente sorteia. Nem sempre sorteando com probabilidade uniforme, mas sorteando. Já adianto para vocês que, em geral, aqui, quando a gente for introduzir aleatoriedade nos nossos algoritmos, em geral vão ser escolhas aleatórias uniformes. É o tipo mais simples, mas não precisa ser assim. Avançando nisso, então, a ideia básica é trocar decisões arbitrárias que a gente faz no algoritmo por escolhas aleatórias. Alguns exemplos para a gente ficar atento quando a gente for revisitar aí nossos algoritmos, nossas heurísticas e tal, são, por exemplo, escolha do vértice inicial. Muitas vezes eu tenho um algoritmo que começa a partir de um vértice e daí ele vai fazendo uma busca, por exemplo, ou construindo um caminho e coisas do tipo. Esse vértice inicial foi uma escolha arbitrária que pode ser transformada em aleatória. A ordem em que percorrer uma lista. Se eu tenho que percorrer uma lista e não é dito que tem que ser numa ordem específica, normalmente a gente pega a lista na ordem que ela já está, porque é menos esforço. Mas isso é uma decisão arbitrária. Eu estou decidindo percorrer ela na ordem que ela me foi entregue. Se não é exigido uma ordem específica, eu posso aleatorizar essa ordem. Eu posso escolher uma permutação aleatoriamente. E daí percorrer naquela ordem que me foi dada pela permutação.
construir uma solução viável inicial. Em muitos dos nossos algoritmos de busca local, a gente tinha que pegar uma solução viável inicial. Essa solução viável inicial pode ser sorteada. Claro que não é tão simples quanto jogar um dado, depende da complexidade do problema, como que a gente sorteia. A gente vai ver pelo menos um exemplo disso. Escolher o vizinho em uma busca local. Muitas vezes a gente falava, olha, eu tenho que escolher um vizinho que melhora a minha solução. Mas e se tiver vários? Dentre aquele pool de vizinhos que melhoram, qual que eu escolho? A técnica Best Fit dizia para escolher o melhor. A técnica First Fit dizia para escolher o primeiro que eu encontrar. Eu encontrei um que melhora, já vou para ele. Mas eu posso também olhar para todos os que melhoram e sortear um. Assim eu vou ter mais variedade nas minhas escolhas. Ou, em última instância, critério de desempate. Esse também é bem comum, porque muitas vezes, quando eu tenho um critério, eu uso ele, mas pode ser que dê empate. E na hora que dá empate, tanto faz. O meu critério já foi atendido. Eu já escolhi de acordo com o meu critério guloso, ou com a minha restrição de satisfatibilidade, ou algo assim. Eu já fiz isso. Mas aí empatou. Dentre os que empataram, os 2 ou mais que empataram, eu posso jogar um dado, ao invés de escolher sempre o primeiro, como eu disse antes, ou algo assim. Então esses são alguns exemplos para vocês terem em mente. A gente vai deixar eles mais palpáveis e mais concretos na sequência, quando a gente for revisitar as nossas heurísticas, como eu comentei. Uma curiosidade aqui, toda linguagem vai ter pelo menos uma biblioteca que tem lá dentro uma função para gerar números pseudo-aleatórios. Em Python, essa biblioteca chama random. Então, é essa biblioteca que você tem que importar no seu código, se você quiser trabalhar com números aleatórios. E como eu disse aqui, pseudo-aleatórios. Tá? Aqui eu não vou aprofundar nisso, mas fazer uma breve introdução para vocês. Por que pseudo-aleatório? Porque gerar números de fato aleatórios é surpreendentemente complicado. Gerar números realmente aleatórios é algo muito difícil de se produzir num computador. Então, o que a gente usa é esse substituto que normalmente é bom bastante para as nossas necessidades. O que são números pseudo-aleatórios? Eles são números gerados por uma função que é muito boa em embaralhar os números para que eles pareçam aleatórios. Tá? Para a gente não entrar em maiores detalhes técnicos, é essa a ideia. Ela é uma função, mas ao contrário de uma função bem comportada, que gera o 1, depois o 3, depois o 5, depois o 7, essa função é bem comportada. A gente está vendo, ela está gerando os inteiros. Uma função que gera números pseudo-aleatórios, ela vai gerar o menos 42, depois ela vai gerar o 429, depois ela vai gerar o 0 e assim por diante. Ela vai gerando números a esmo, de modo que pareça aleatório. No entanto, ela tem uma regra de construção desses números. Ela é feita, ela é construída matematicamente para que ela gere esse cenário que parece caótico, mas não é caótico de verdade se você olhar por trás como ela está sendo construída, por isso pseudo-aleatórios. E daí, para entrar em um pouquinho de detalhes sobre como vocês usam essa biblioteca, uma função muito comum para vocês usarem nela é a randint. Então, se vocês invocarem, por exemplo, random.randint e passar 2 parâmetros inteiros aqui, AB, vocês vão gerar um número pseudo-aleatório, que para todos os efeitos a gente vai fingir que ele é um número aleatório aqui, escolhido uniformemente no intervalo fechado AB. Tá? Então, se A for 10 e B for 20, vai ser um número que tem igual probabilidade de ser 10, 11, 12, até 20. Esse é um jeito de você sortear um inteiro, fazer um simulacro de dado que sorteia um inteiro ali para você, dentro do intervalo AB, intervalo fechado. Uma outra função bastante importante que eu quero citar para vocês é a seed. A semente da nossa função pseudo-aleatória, ela vai me permitir comentar mais um detalhe só, e daí eu prometo que eu paro com as questões técnicas sobre essa coisa de ser um número pseudo-aleatório. Uma vez que a nossa função ela é pseudo-aleatória, ela pode ser reproduzida. Se fosse um número de fato aleatório, uma vez que ele gerou uma sequência de números, eu nunca mais consigo garantir que ela vai gerar aquela mesma sequência. Se ele fosse um dado perfeito, se esse meu gerador de números fosse de fato aleatório, cada vez ele vai gerar uma coisa diferente. Como ela é uma função que embaralha os números fazendo parecer que eu tenho esse caos, mas que na verdade é ela que está gerando ali, eu consigo falar para ela reproduzir aquilo de novo. E aí isso está relacionado à seed da função, à semente da função. Se eu passo uma mesma semente, vamos pensar aqui que esse parâmetro é um inteiro, esse azinho é um inteiro. Se eu passo para a minha função pseudo-aleatória uma mesma seed, digamos a sementinha 1, passo o número 1, e mando gerar uma sequência de números pseudo-aleatórios, ela vai gerar a mesma sequência.
Toda vez que eu passar aquela seed e mandar começar a sequência, ela vai gerar a mesma sequência. Se eu olhar para essa sequência em qualquer pedaço dela, para mim, para um ser humano, ela vai parecer aleatória, porque ela é bem caótica. No entanto, eu sei que ela é reprodutível. Se eu entregar aquela mesma seed, ela vai reproduzir aquela sequência toda vez, o que é uma evidência bem forte de que, na verdade, é determinístico, está só me enganando ali. Por que isso é importante? Porque em um momento que eu quero, de fato, o negócio mais próximo do aleatório possível, eu não preciso passar seed nenhuma. Porque o padrão, se eu não passar uma seed para o computador, é que ele vai pegar o tempo da máquina. E daí, cada vez que eu rodar, a função vai começar com uma seed diferente, porque vai ser um tempo diferente. Tem até alguns computadores que pegam a temperatura com um grau de precisão grande. Então, é tentando introduzir ali no computador, tentando introduzir ali nesse gerador de números pseudo-aleatórios um valor que não é reprodutível, que não vai poder ser capturado de novo com tamanha precisão, para tentar deixar ele mais caótico possível. Se eu não quero reproduzir, né? Se eu quero me aproximar do aleatório verdadeiro, eu posso simplesmente deixar sem seed, cada vez vai rodar uma sequência diferente. Mas para os meus testes, pensando agora que eu estou testando um algoritmo e eu quero ver o comportamento dele, seria interessante que cada vez que eu rodo ele tenha o mesmo comportamento para que eu consiga verificar, por exemplo, o efeito das minhas mudanças. Eu fiz uma correção, eu quero que ele rode de novo com a mesma sequência para perceber se as minhas mudanças foram positivas ou negativas, por exemplo. E daí a seed é bem importante para a gente, porque a gente pode alimentar ele com a mesma seed, e daí eu sei que esse meu algoritmo aleatório, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aspas com as mãos. Esse meu algoritmo aleatório vai reproduzir o mesmo comportamento. Então, para testes, é muito útil fixar a seed. Depois você libera ela porque você quer o algoritmo mais caótico possível. Ok, já me alonguei demais nesse detalhe técnico. O importante para a gente, a partir de agora, é pensar que isso, para todos os efeitos práticos dos nossos algoritmos, realmente gera números aleatórios, que vai nos permitir transformar decisões arbitrárias em escolhas aleatórias. E aqui eu vou mostrar para vocês um pseudocódigo genérico que vai funcionar como arcabouço para a gente pegar um algoritmo aleatorizado que a gente tenha. Por exemplo, a gente construiu uma heurística aleatorizada a partir de uma heurística que a gente já tinha. E a gente vai conseguir encontrar melhores soluções usando ele. Então vamos nos situar aqui. Suponha que nós temos aqui o alg_aleat, que é o meu algoritmo aleatorizado. Em português a gente também usa probabilístico, tá? Eu posso falar que é um algoritmo aleatorizado ou um algoritmo probabilístico. Em inglês a gente vai dizer que é um randomized algorithm. Mas, por favor, não digam algoritmo randomizado, tá? Não existe randomizado em português, é algoritmo aleatorizado ou probabilístico. Então a gente tem ali então o alg_aleat. O que quer dizer esse algoritmo ser aleatorizado? Quer dizer que cada vez que eu rodar ele, que eu executar ele, ele vai fazer escolhas aleatórias e essas escolhas aleatórias vão me devolver soluções diferentes. Por coincidência, ele pode acabar devolvendo a mesma solução, mas ele sempre tem chance de a cada execução me devolver uma solução diferente. E eu vou supor aqui no meu exemplo que é para um problema de maximização. Para que esse arcabouço faça sentido, dá para fazer o mesmo para um problema de minimização, sem grande dificuldade. Então vamos ver como que esse meu arcabouço multistart funciona. Esse multistart recebe dois parâmetros. O i aqui, isso não é um L, tá? É só minha fonte que é chata. O i, o isão, e o k. O isão está encapsulando todo o input. É um i de input, de entrada do meu algoritmo. Tudo que o alg_aleat precisa para rodar, toda a entrada dele. O k é um parâmetro que vai me dizer quantas iterações eu vou fazer, quantas vezes eu vou rodar esse meu algoritmo aleatorizado. E daí eu vou começar aqui definindo que a minha melhor solução, minha best sol, é menos infinito. Por que menos infinito? Porque sendo esse um problema de maximização, eu começo dizendo, olha, eu não tenho solução nenhuma. O jeito de dizer isso em valores é, a minha solução é a pior possível, é menos infinito. Para ir variando de 1 até k, ou seja, um for aqui, um laço, iterando k vezes, que é o meu parâmetro aqui da entrada, eu vou fazer o quê? Eu vou rodar o alg_aleat, passando o i para ele, passando o input, ele vai encontrar uma solução, vai devolver essa solução na current solution, aqui na solução corrente, a minha solução atual, e eu vou verificar, essa solução que eu acabei de encontrar é melhor, ou seja, maior nesse caso da maximização, do que a melhor solução que eu já tenho? Se for, substitui, guarda ela na melhor solução. E faz essa iteração k vezes, e no final devolve a best solution.
a melhor solução que eu encontrei. Fazer uma observação importante aqui, óbvia, mas importante. Notem que esse algoritmo não faz nenhum sentido, esse arcabouço aqui, o multistart, não faz nenhum sentido para um algoritmo determinístico. Porque toda vez que eu rodar o alg aleat, se ele fosse determinístico, contrariando o nome dele, né, o que o nome sugere, ele encontraria a mesma current sol. Então eu estaria rodando várias vezes para nada, passaria a rodar uma. Esse arcabouço aqui só faz sentido porque eu estou supondo que, sendo aleatorizado, sendo probabilístico o meu algoritmo, em cada vez que ele rodar, ele tem chance de encontrar uma solução diferente. Às vezes melhor, às vezes pior. A ideia é que nesse às vezes melhor, às vezes pior, ao rodar várias vezes, eu posso acabar pegando a melhor. Notem que essa variedade, essa variação que eu tenho da aleatoriedade, trabalha a meu favor. Porque para mim é muito fácil jogar fora a solução ruim. Não faz mal que, por ser aleatório, ele encontrou várias soluções ruins. Se numa das vezes, por acaso, ele encontrou uma boa, já valeu a pena. Eu jogo fora as ruins e guardo a boa e devolvo a melhor que eu encontrei. Essa é a ideia. Espero que tenha ficado clara a ideia. Para finalizar essa introdução ao uso de escolhas aleatórias, eu quero deixar 2 quizzes aqui para vocês. O primeiro, bem simplesinho, modificar o pseudocódigo anterior para tratar de um problema de minimização. Tem algumas pequenas alterações que eu tenho que fazer no pseudocódigo anterior para que ele lide com um problema de minimização e não de maximização. Fica aí o exercício para vocês pensarem ali o que tem que alterar. É bem simples o que tem que alterar. O quiz número 2 não é difícil, mas ele já serve como uma provocação para as possibilidades que se abrem quando a gente trabalha com essa ideia de aleatoriedade. Tá? Linkando com o que eu falei no início do vídeo, muitas meta-heurísticas utilizam aleatoriedade. Não é à toa. Tá? Não tem uma única maneira de usar a aleatoriedade. Esse é o arcabouço mais simples, esse multistart é o arcabouço mais simples que eu consegui pensar para trazer como introdução para vocês. Uma primeira sofisticação que a gente pode fazer nele é, olha só, se ao invés de eu usar um número k fixo de iterações, eu vou tentar por k vezes, eu podia fazer uma coisa sensível à melhoria. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês pensem como modificar esse arcabouço aí para que ele desista, para que ele termine depois de k iterações sem melhoria. Enquanto eu estiver rodando e melhorando, eu quero que ele continue tentando, porque quer dizer, opa, tá valendo a pena, eu estou rodando aqui e está melhorando, então vamos insistir um pouco mais. Então eu quero que esse k não seja mais o número fixo de iterações, mas sim o número de iterações que eu vou insistir sem melhoria. Se eu passar k iterações sem melhoria, eu falo, ok, já não deve ter nada muito mais interessante para achar. E uma última observação que eu quase me esqueci de falar, notem como essa ideia da aleatoriedade, ela casa bem com a nossa ideia das heurísticas, tanto heurísticas gulosas, quanto heurísticas de busca local, quanto quaisquer outras. Porque é inerente às heurísticas que a gente está desistindo de encontrar a solução ótima. Ou seja, a gente está desistindo de vasculhar todo o espaço de busca. Quando a gente diz que a gente desistiu de vasculhar todo o espaço de busca, diferente do método exato, a gente está dizendo que a gente vai tomar uma série de decisões e se contentar com a solução em que a gente chegar. No caso da heurística de busca local, com o mínimo local que a gente chegar. No caso da heurística gulosa, com a solução que a gente construir a partir de escolhas míopes. Isso quer dizer que se a gente conseguir aleatorizar essas heurísticas, eles vão, a partir de decisões um pouquinho diferentes, de escolhas um pouquinho diferentes, possivelmente chegar em mínimos locais diferentes, em soluções viáveis diferentes. E com isso, eu posso acabar caindo em lugares diferentes do meu espaço de busca, encontrando soluções melhores. Então, era só esse pensamento para finalizar essa introdução aí à aleatorização. E a gente se vê no próximo vídeo com um exemplo mais concreto.